Trump quer que os somalis saiam. Ele não está sozinho, mas a reação contra os imigrantes do terceiro mundo é justificada? Bem-vindo ao America Uncovered. Sou Chris Chappell. Um grupo específico está realmente irritando Trump agora. Ok, eu sei que você está pensando, você sabe o quanto isso não ajuda a restringir? Então deixe-me ser mais específico. Estou falando sobre somalis. Mas antes de continuar, uma palavra do nosso patrocinador. 2025 já está quase acabando e muitos de nós estamos caindo na mesma armadilha de esperar até 1º de janeiro para começar algo novo. Mas você não precisa de um novo ano para fazer um novo começo. Inteligência artificial foi uma das habilidades mais buscadas em 2025, mas a maioria de nós não aprendeu, o que nos deixa em risco de ficar para trás ou sermos substituídos. A boa notícia é que você ainda tem um mês para aprender inteligência artificial e entrar em 2026 mais qualificado, informado e empregável. Deixe-me te contar sobre o treinamento ao vivo de 2 dias chamado AI Mastermind, da Outskill, a primeira plataforma educacional do mundo focada em inteligência artificial. Acontecerá neste sábado e domingo, das 10 horas às 19 horas, horário do leste, ambos os dias. Normalmente, esse treinamento é pago e custa R$395, mas a Outskill está fazendo uma oferta de fim de ano. Então, se você se inscrever pelo meu link, é totalmente gratuito. Mais de 10 milhões já fizeram esse treinamento em engenharia, marketing de dados e finanças. Em apenas 16 horas de treinamento, você vai aprender como usar inteligência artificial para simplificar suas tarefas diárias, criar agentes de inteligência artificial que planejam, criam e automatizam seus fluxos de trabalho. Além de projetar inteligência artificial, automatizações que integram planilhas, Notion e CRMs. Compre sistemas de inteligência artificial prontos para seu trabalho, negócio ou projetos freelance. Ao finalizar o treinamento, você ganha 3 bônus. Uma bíblia de prompts, um roteiro para monetizar inteligência artificial e um construtor de kit de ferramentas personalizado. Esses bônus sozinhos valem mais de 5 mil. Neste feriado, dê a oportunidade para alguém que possa se beneficiar ao conhecer inteligência artificial em 2026. As vagas são limitadas, então clique no link na descrição. E agora, de volta ao episódio de hoje. Trump já se cansou não só dos somalis, mas de todos os imigrantes do terceiro mundo, e está deixando isso claro. Porque Trump é o tio cheio de opiniões dos Estados Unidos no Dia de Ação de Graças, e para ele todo dia é Dia de Ação de Graças. O estopim foi quando um afegão ex-funcionário da CIA atirou em 2 membros da Guarda Nacional. A situação se agravou após a notícia de que alguns somalis fraudaram milhões no sistema de serviços sociais de Minnesota. Parte desse dinheiro teria ido para o grupo terrorista Al-Shabaab. A resposta de Trump: ele quer que os somalis saiam dos Estados Unidos da América imediatamente, incluindo a representante somali de Minnesota, Ilhan Omar. Eles não contribuem em nada. Eu não quero eles no nosso país. Vou ser honesto com vocês. Alguém pode dizer: isso não é politicamente correto. Eu não me importo. Eu não quero eles no nosso país. O país deles não presta por um motivo. O país deles é ruim e nós não queremos eles no nosso país. Isso vale para outros países também. Esse foi um desabafo de ação de graças tão desconhecido. Estou surpreso que não terminou com passe o recheio. Felizmente, Trump parou por aí. Roda o vídeo. Podemos ir para um lado ou para o outro e vamos acabar indo para o lado errado. Se continuarmos trazendo lixo para o país, Ilhan Omar e seus amigos são lixo. Mas quando eles vêm do inferno e só reclamam e não fazem nada além de resmungar, nós não queremos eles no nosso país. Que voltem de onde vieram e consertem aquilo. Esse é o Trump, o lixeiro, falando que não quer ficar de fora. Trump tentou encerrar o status de proteção temporária de 705 somalis e a proibição de viagens à Somália está sendo ampliada para mais de 30 países. Apesar de irritar alguns, agradou outros. Nostalgia. 2017. Não sabíamos como nosso tempo era simples e leve. Comparativamente, isso gerou discussões acaloradas sobre os somalis, com alguns apontando que os somalis de Minnesota impulsionam o crescimento econômico ao pagar 67 milhões em impostos anualmente. 67. Minha mente está mais uma vez infectada com a podridão cerebral da geração alfa.
Outros apontam os lados negativos, especialmente o crime, como o procurador-geral Bondi, que criticou Minnesota por ser brando com um estuprador em série somali condenado. Para aqueles de vocês que só ouvem o programa de fundo e não acompanham as manchetes, boa escolha dessa vez, hein? Então, o que devemos pensar sobre tudo isso? Os imigrantes somalis são membros produtivos da sociedade americana ou uma ameaça para ela? Antes de entrarmos nesse assunto, vamos tirar isso do caminho. Sempre vai haver uma mistura de pessoas boas e horríveis em qualquer grupo. Exceto disc jockey S, não existem disc jockey S bons. Isso é só uma piada, tem pelo menos um disc jockey bom em algum lugar. Você tem pessoas como Ayaan Hirsi Ali, nascida na Somália e ex-política holandesa, que promove a liberdade de expressão e luta contra a mutilação genital feminina. Adeus monetização, obrigado, outskill, patrocínio. E aí você tem aqueles que apoiam militantes somalis. O debate não é se todo somali é um criminoso horrível, mas se vale a pena para os Estados Unidos correr o risco de trazer pessoas de um país como a Somália, especialmente considerando a quantidade de sérios sinais de alerta cultural que aparecem. Até mesmo o New York Times citou um professor somali-americano que disse que os refugiados somalis que vieram para os Estados Unidos após a guerra civil em seu país foram criados em uma cultura na qual roubar do governo disfuncional e corrupto era algo comum, roubar de um governo disfuncional e corrupto. Esses imigrantes combinariam mais com o Congresso do que com Minnesota. Há outro problema. Onde vão? Muitos somalis têm dificuldade de se adaptar. O Minnesota Compass informou que a renda familiar média dos somalis em Minnesota de 2017 a 2021 foi de 33.900, o que é muito inferior à das outras comunidades africanas pesquisadas. Segundo o Conselho para o Patrimônio Africano de Minnesota, 58% dos somalis em Minnesota vivem na pobreza e 40% estão desempregados. Mas os somalis não estão apenas com baixo desempenho nos Estados Unidos. Eles também apresentam baixo desempenho na Europa. Estudo de 2024 do King's College de Londres revelou que os somalis vivem em áreas muito carentes, marcadas por desemprego, pobreza e moradias precárias. Até 75% dos refugiados somalis no Reino Unido estão desempregados, e eles estão entre os grupos étnicos minoritários mais afetados por condições de saúde precárias, como a tuberculose. Tuberculose, também conhecida como aquela doença de tossir sangue no lenço, igual nos filmes que se passam no século XVIII. Este estudo holandês de 2020 mostrou que o desemprego entre somalis é maior do que em outros grupos de refugiados ou imigrantes na Holanda. Parece que os somalis são realmente dependentes da assistência social onde quer que estejam, usando recursos que poderiam ser usados para ajudar outras pessoas. Felizmente, isso é o que eu diria se fosse só isso, mas tem mais. O Instituto Nacional de Justiça observa que os jovens somalis são extremamente vulneráveis a gangues e ao extremismo violento. E eles estão entrando em gangues, como os Fora da Lei Somali, a máfia somali, e as Damas Fora da Lei, além de grupos terroristas como o Al-Shabaab. Sim, sei que Damas Fora da Lei soa como nome de gangue de mães motoqueiras do subúrbio, mas é sério. Por que então os somalis têm tanta dificuldade em alcançar sucesso? Muitas pessoas fugiram de países devastados pela guerra como Vietnã e Coreia do Sul e ainda assim produziram mais que os imigrantes somalis. Por que isso acontece? Bem, muitos somalis têm dificuldade para se assimilar e parece que o atirador afegão treinado pela CIA também pode ter tido dificuldades com isso, apesar de ter passado por extensivas verificações de antecedentes. Ele e muitos outros enfrentam dificuldades financeiras e mentais devido ao transtorno de estresse pós-traumático e à adaptação ao idioma e cultura, algo que muitos ainda não compreendem. A assimilação é difícil. Poxa, seu avô ainda está tendo dificuldade para se adaptar ao roco depois da televisão a cabo? Imagine mudar de cultura. Por anos, acreditou-se no Ocidente que a imigração é sempre benéfica para a economia e a sociedade, e que as pessoas são peças intercambiáveis que podem ser facilmente transferidas de um país para outro. Também existe essa crença de que todas as culturas são iguais e podem coexistir, o que é ridículo. DJs não pertencem a uma sociedade educada. Essa linha de pensamento foi o que parcialmente alimentou a migração em massa de países do terceiro mundo para o mundo desenvolvido.
E as elites políticas não levaram em consideração o quão difícil é para as pessoas realmente se assimilarem ou até mesmo o quão importante é a assimilação. É como jogar balas de menta no suco de laranja e pensar, talvez fique bom. Para funcionar em sociedade, as pessoas precisam conhecer e respeitar normas e valores comuns. Veja como eles podem se adaptar à linguagem comum e descobrir como podem se envolver na comunidade, não apenas com o próprio grupo. Em isolamento, as pessoas já têm dificuldade suficiente para se adaptar às normas entre os estados. Como aqueles malucos do meio oeste que vêm para Nova York e chamam refrigerante de pop e dizem que a pizza é melhor quando comida em uma tigela de pão. Permitir a entrada de pessoas que não querem se adaptar à cultura, regras e normas ou que exigem que outros sigam seus ideais é um suicídio nacional. Por empatia, isso enfraquece o que significa ser alemão, japonês ou americano. Pode parecer duro, mas faz sentido ao pensar nisso. Os Estados Unidos da América não precisam de chineses não assimilados em Nova York, jurando lealdade ao Partido Comunista Chinês. Pessoas ao redor do mundo estão cansadas da migração em massa porque estão cansadas de ver pessoas que não querem se assimilar corretamente. ETD. Seria como pedir para um convidado na sua casa tirar os sapatos, e em vez disso, ele entra para uma gangue e começa a assediar sua filha menor de idade. As pessoas estão questionando se certos imigrantes conseguem se assimilar, especialmente depois de ver gangues de imigrantes ilegais tomando controle de complexos de apartamentos e cometendo crimes como estupro. Se já tivesse ido embora, adeus monetização dupla e ainda há muito assassinato. Os cidadãos não se importam. Especialistas afirmam que imigrantes legais ou ilegais cometem menos crimes que nativos. Para muitas pessoas, qualquer crime cometido por um imigrante é mais um. Isso poderia ter sido evitado se eles não tivessem sido permitidos entrar em primeiro lugar. Muitos imigrantes de países do terceiro mundo adaptam-se bem, aprendem o idioma, se sustentam e respeitam as regras. Mas eles estão preocupados que muitas maçãs podres, não assimiladas, estraguem o grupo. E é por isso que há uma resistência contra a migração em massa. A empatia é maravilhosa, mas chega um ponto em que ela se torna permissividade. Neste ponto você só prejudica todos. Tentando parecer uma boa pessoa, o que, desculpe te dizer, não faz de você uma pessoa muito boa. Toda essa discussão sobre identidade nacional e imigração leva algumas pessoas a fazer as acusações já esperadas. Ele sempre foi racista, intolerante, xenofóbico e islamofóbico. Mas as pessoas não ligam mais. Já ouviram esses termos tantas vezes que perderam o sentido. Gritar lobo repetidamente, sem tratar preocupações reais, gera muitos tios opinativos no dia de ação de graças. Os comentários de Trump sobre a Somália foram exagerados, como incentivar a assimilação das pessoas. Comente abaixo e não fique para trás. Enquanto todos aprendem inteligência artificial, clique abaixo e garanta sua vaga no treinamento Outskills AI neste fim de semana. Eu sou Chris Chappell, obrigado por assistir.